Fala, povo de Deus, graça e paz. Queridos, por que dizimamos? Por que ofertamos na igreja? Será que somos loucos? Será que não compreendemos o real sentido das coisas? O mundo quer que nós pensemos assim. Entretanto, lá em Malaquias 3, tem uma pergunta do sacerdote para Deus: no que te roubamos, Senhor? E ele diz: nos dízimos e nas ofertas. E o Senhor continua a dizer: tragam todos os dízimos à casa de Deus, à casa do tesouro, para que haja manutenção em minha casa. Logo então, nós queremos dizer que isso está no Antigo Testamento, que não tem validade para os nossos dias hoje. O interessante é que a igreja continua existindo, o trabalho continua existindo, os missionários continuam existindo, os pastores continuam existindo, os evangelistas continuam existindo, a água, a energia e tudo mais de gasto na igreja continua existindo. Então, seríamos hipócritas se não fizéssemos aquilo que o Senhor nos pediu a fazer. Amados irmãos, Salmo 24:1 nos diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ou seja, tudo é de Deus. Nós somos dispenseiros das boas dádivas de Deus. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu com afinco, com zelo e devolver a Ele tudo aquilo que Ele tem nos dado. E Ele nos pede apenas uma porcentagem. Eu fico pensando que se fosse homens e desejo de homens, talvez não seria 10%, e se 50%, ou 70%, ou 100%. Outro sim, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, nos diz que cada um deve ofertar conforme determina o seu coração, conforme sente no seu coração. E muitos se apegam a esse versículo para dizer: eu não vou dar porque o meu coração não se sente bem com isso. E realmente, a palavra em 2 Coríntios 9, verso 7, diz que não podemos ofertar, não podemos dizimar com pesar e nem por obrigação, porque Deus ele ama a quem dá com alegria, ou seja, deliberadamente. Amados irmãos, outro sim, Mateus, capítulo 23, verso 23. Jesus faz uma admoestação aos fariseus pesada, e ele diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E ele enumera, dizendo: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E ele termina sua exortação dizendo: vocês devem praticar essas coisas, ou seja, dar o dízimo de todas as coisas, com fidelidade, com honra, com sensatez, mas não pode negligenciar essas outras coisas, que é a fidelidade, a justiça, a misericórdia, o amor. Amados irmãos, para não ficar demais longo essa devocional, eu quero resumir o dízimo em 3 situações. Primeira, uma ordenança de Deus. Esse Deus assim pediu, nós temos que fazer. E ponto final. Uma segunda atribuição é que é um privilégio para nós cristãos, que recebemos todas as coisas. Recebemos o dom gratuito para poder trabalhar e ter as nossas manutenções. Então é um privilégio para mim e para você sermos dizimistas e dizimistas fiéis. E uma terceira colocação, dízimo é gratidão. O Senhor nos deu, nos permitiu cuidar, e nós, por um ato de gratidão, devemos devolver ao Senhor aquilo que Ele requer de nós. Seja um dizimista fiel, seja um homem e uma mulher que pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo, sabendo que não tem roubado do Senhor aquilo que o Senhor tem requerido de nós. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela tua palavra que nos exorta a sermos fiéis ao Senhor, que nos exorta a praticarmos o dízimo, a oferta, de forma deliberada, de forma alegre, de forma de gratidão ao Senhor. Muito obrigado por nos dar o pão de cada dia, por nos dar saúde para trabalhar, por nos dar inteligência para prosseguir. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus toque no teu coração. E até uma próxima vez, se assim Ele nos permitir.